Boa tarde, meu nome é Bruno Bertoni, sou professor de filosofia e hoje eu vou tratar sobre a teoria dos 4 discursos, uma fundamentação das possibilidades do discurso humano. Serão 5 aulas, uma dedicada à obra poética de Aristóteles, uma dedicada à obra retórica de Aristóteles, uma dedicada à obra Tópicos, que trata da dialética em Aristóteles, e uma dedicada à lógica de Aristóteles, e por isso, então, 4 possibilidades do discurso humano. E serão 5 aulas. Nessa primeira aula, ao invés de falar especificamente de uma dessas 4 áreas do discurso, eu irei tratar das 4 de forma geral, explicando as características de cada uma delas e também apresentando uma hipótese de conjunto, ou seja, uma ciência discursiva que englobaria essas 4 formas distintas do discurso humano. O Aristóteles escreveu uma obra da poética, da retórica, da dialética, da lógica, mas ele não escreveu explicitamente um livro a respeito da união desses discursos. Existem várias hipóteses dos comentadores. Há períodos históricos onde uma dessas áreas é mais valorizada, a lógica, uma criação aristotélica, então tem períodos que valorizam muito a lógica e acaba deixando outra dessas disciplinas com uma importância menor ou até esquecidas. Aqui iremos usar, para ter uma visão de conjunto dessas 4 possibilidades do discurso humano, um livro do Olavo Aristóteles em Nova Perspectiva. Ele tem uma hipótese de uma união desses 4 discursos, mas, apesar de eu usá-lo aqui, o importante desse curso introdutório não é ter uma perspectiva de um comentador que defende uma tese de uma visão aristotélica, mas, na verdade, começar a aprender, começar a vislumbrar que existem distintas formas de a gente poder fazer um discurso. Existem discursos distintos que a gente tem acesso pela leitura ou quando a gente vai produzir um discurso também, para a gente ter uma clareza maior de o que nós queremos comunicar com o nosso discurso. Se é uma intenção mais retórica, se é uma intenção mais demonstrativa e por isso lógica, se é uma intenção mais investigativa e por isso confrontação de hipóteses, como na dialética. Portanto, a nossa intenção aqui desse curso é dar esse vislumbre, esse primeiro contato. Só que nessa primeira aula, aula 1, nós falaremos aqui de, brevemente, Aristóteles e alguma coisa da história dessas obras. Depois vamos falar da ciência dos discursos, com 4 níveis de credibilidade. Cada um desses discursos que eu mencionei aqui, poética, retórica, dialética e lógica, tem níveis distintos de credibilidade. Qual tipo de credibilidade cada um desses discursos evoca no ouvinte ou leitor? Uma escalada de credibilidade. Existe um discurso que exige menos credibilidade até um discurso que exige ou produz uma credibilidade maior. Se esses discursos podem ser distinguíveis um do outro e até que ponto, né? Outra análise que faremos é sobre a disposição psicológica de quem recebe, do ouvinte ou do leitor, de quem recebe esse discurso. Uma tipologia universal dos discursos, ou seja, o que tem que ter, qual que é o fundamento do discurso, o que fundamenta o discurso, quais são as características essenciais que todo discurso, independente se ele é poético, retórico ou dialético, ele tem que ter. E uma fundamentação, então, desses discursos em 4 modos, não 5, 6 ou 7 ou 3, por que 4, né?
Então, vamos apresentar de forma geral as ciências do discurso, com essas características que eu mencionei aqui. Vou passar por cada uma delas. Há um texto, né, que eu espero que você tenha lido e que você pode abrir aí o PDF para seguir, né? Eu vou seguir a linha que já está nesse PDF, principalmente se você ainda não estudou filosofia no ensino médio, com um bom curso, e tenha tido contato, por exemplo, com a lógica, o que é um silogismo, tenha tido contato, por exemplo, no primeiro ano, né, com Sócrates, que é um debate dialético, uma confrontação, né, entre tese e antítese, ou viu o desenvolvimento sofístico do argumento retórico. É importante seguir o texto ou ter uma leitura prévia, porque, claro, toda vez que a gente está diante de um conteúdo novo, a gente é deparado com um vocabulário que a gente ainda não está acostumado. Então, assistir a aula uma vez, assistir outras vezes, é importante para ter um aproveitamento melhor. Então, começando agora com Aristóteles, será o autor mais fundamental, já que cada uma das aulas subsequentes eu vou tratar em cima de um livro dele, a Poética, Retórica, Dialética e Lógica. Aristóteles nasce em Estagíria, reino da Macedônia, vai estudar com Platão, né, na Grécia. O nascimento dele é 384 a.C. e ele falece em 322 a.C. Ele é um filósofo, tem uma produção, além de filosófica, em várias áreas da ciência e escreveu uma obra vasta, inclusive esses livros e disciplinas a respeito do discurso humano. A obra dele, do Aristóteles, fica meio perdida após o falecimento, né? Você tem uma questão em Aristóteles, por exemplo, obras esotéricas com S, exotéricas com X, a exotéricas era voltada mais para o público externo, por exemplo, manuais de retórica para a pessoa aprender a arte do discurso, falar bem e vencer um debate, era um conteúdo mais conhecido de Aristóteles, mas a parte esotérica com S, que é a obra mais para os estudantes de dentro do liceu, para os alunos, discípulos de Aristóteles, acabou não sendo tão conhecida nesses períodos pelo público em geral, nesses primeiros séculos pós-morte dele. Então, a obra dele fica um pouco esquecida, mas ao século I a.C., tem um editor, que é o Andrônico de Rhodes, ele reuniu a obra do Aristóteles, e ele classifica essa obra em obras introdutórias, que é a lógica, teoréticas, práticas e técnicas. Segue uma divisão no próprio livro, na obra do Aristóteles, tem essa divisão em teoréticas, práticas e técnicas. Introdutórias é o que prepara para as ciências, onde ele colocou as obras lógicas. Teoréticas que tratam do conhecimento da verdade, por exemplo, a física, que trata do movimento ou dos seres animados, a matemática e a metafísica. Ciências práticas são ciências da ação, ação individual, a ética, ação que visa o coletivo, a política, e ciências técnicas ou poéticas, produção de algo exterior, uma ação exterior, como as artes da medicina, da arquitetura, ou aí, para Andrônico de Rhodes, na hora de classificar a obra deles, ele acaba colocando a retórica poética como disciplinas técnicas, ou seja, a arte de, no caso da retórica, persuadir, convencer alguém, e a arte da poética de fazer uma obra, uma produção poética, uma reflexão sobre uma obra poética. No caso, o Andrônico de Rhodes já reúne essas ciências introdutórias e lógicas no órgão de Aristóteles, e aqui está o livro da dialética, nos tópicos, e também tem o livro da
a lógica na analítica 1 e 2. Contudo, durante algum período da história, se entende a dialética e a lógica como ciência e a retórica como técnica e a poética também como técnica. Mais recentemente, há autores que englobam não só a dialética e a lógica como disciplinas teóricas, mas que tem uma cientificidade, né, que faria parte do órgão dessas disciplinas introdutórias, não teóricas, mas disciplinas introdutórias, essa formação desse aparato lógico fundamental, um pré-requisito para as ciências, e já outros autores que não, já colocam a retórica como uma arte, uma técnica do convencimento e a poética também. Andrônico de Rhodes faz essa classificação no século I a.C. e ele é muito importante por ser esse editor que vai reunir toda a obra de Aristóteles. O que a gente sabe de Aristóteles hoje, muito do que Andrônico de Rhodes classificou, muitos títulos que haviam lá, nós não temos acesso hoje, alguns títulos do Aristóteles se perderam. Outros títulos classificados por Andrônico de Rhodes, que foram atribuídos a Aristóteles, hoje a gente sabe que não é uma obra aristotélica. Por exemplo, a Retórica de Alexandre, ou Retórica para Alexandre, é uma obra que hoje é atribuída a um discípulo de Aristóteles. Então, certas obras hoje a gente não tem acesso, né? Foram se perdendo ao longo do tempo. Só que a gente sabe, por haver o título e hoje a gente não achar a obra, que o material se perdeu, e algumas coisas que eram atribuídas a Aristóteles e hoje se sabe que não foi escritas por ele. Além desse Andrônico de Rhodes, século I a.C., outro autor importante nos estudos aristotélicos foi Boécio, né? Século V a VI, ele traduz algumas obras lógicas e comenta essas obras também de Aristóteles. Então é um retorno ao estudo, ao sistema aristotélico, já que essa primeira fase da Idade Média patrística tinha um conhecimento ainda fragmentário do Aristóteles, e você tem muitos autores neoplatônicos, mas não tinha toda a obra aristotélica organizada. Então, com Boécio tem esse retorno do estudo aristotélico e um coroamento já dessas traduções de Aristóteles no século XIII, com Alberto Magno e depois seu discípulo Tomás de Aquino, que vão, além de traduzir essas obras, o Alberto Magno, no caso, o Tomás de Aquino é um grande comentador, né, das obras aristotélicas, eles vão dar um sistema, uma ideia de unidade sistemática para o pensamento aristotélico, que vai ser muito importante. Mas, ainda, sem tratar, no caso, muito da retórica e da poética aí, porque a retórica ela vai perdendo a sua importância, já que a democracia grega cai, a retórica é um discurso muito importante para o debate, para a política, ela vai perdendo a sua importância, ela vai ficando mais deixada de lado nesse período medieval, e a poética também, ela fica um pouco de lado, e ela tem um retorno no Renascimento, no século XVI, há um retorno da obra poética, que estava meio fora de estudo, e acaba sendo, inclusive, mais utilizada por autores com mais interesses literários do que filosóficos na Idade Moderna. Alguns dos modernos vão enfatizar, os medievais, afinal, antes dos modernos, enfatizam bastante dialética e lógica, né? Em detrimento da retórica e da poética, e nos modernos, nos racionalistas, os matemáticos vão
valorizar muito a lógica, vão valorizar muito o Aristóteles como descobridor da lógica, que é esse discurso demonstrativo, em detrimento dos outros discursos. Você tem um ápice aí da crítica aos outros discursos, por exemplo, em Kant, que vai classificar a dialética como uma ciência ilusória na crítica da razão pura, né? A valorização do método lógico como método do filósofo, da filosofia, da busca do conhecimento, e a dialética como uma espécie de disciplina da aparência, do engano, influenciado também por Kant. Schopenhauer escreve o livro Como Vencer um Debate Simples, Arte e Razão, da dialética erística, então desse uso da dialética para o engano, né? Uma influência moderna, então, da desvalorização dessas outras disciplinas. O estudo aristotélico volta a ganhar força, né? Como com vários avanços historiográficos. Tem o caso, por exemplo, do Werner Jäger, que irá tratar a questão da bibliografia aristotélica, da obra aristotélica, como uma evolução. Então, o método genético é justamente não tratar as obras do Aristóteles como autor planificado, como se estivesse tudo na horizontalidade, mas há, por exemplo, uma noção de evolução do pensamento. Então, tem essa análise que ficou muito famosa, genética, do método genético, do Aristóteles mais jovem para um Aristóteles mais maduro. E aí, como a lógica é uma grande descoberta de Aristóteles, há essa visão de que a dialética, o discurso dialético em Aristóteles, a disciplina da dialética de Aristóteles ainda era uma influência platônica. Aristóteles teria absorvido a dialética do Platão, desenvolvido essa disciplina nos tópicos, mas a partir dela tido um salto através da descoberta da lógica. Então, uma superação, Aristóteles como descobridor da lógica, e então a dialética, uma fase do seu pensamento mais jovem e ainda não tão pleno, né? Mas a partir de Jäger com o método genético, vem outros comentadores, vários deles vão recuperando a importância das outras disciplinas, por exemplo, a poética, a dialética e, inclusive, a retórica, e depende do comentador. Por exemplo, o Eric Weil vai fazer um resgate da dialética. Ele mostra que, apesar do Aristóteles ter descoberto a lógica, você tem vários tratados do Aristóteles, uma exposição da filosofia dele pelo método dialético, como é a questão do livro da alma, assim, algo que dá para ver que Aristóteles, quando vai expor o problema da alma, ele vai colocando em perspectiva o que os antigos falaram sobre esse assunto, ou seja, ele vai criando um discurso de confrontação de hipóteses, que é uma característica da dialética, que está, inclusive, no texto dos tópicos. Chaim Perman vai valorizar, vai fazer uma nova retórica e vai valorizar a retórica enquanto disciplina fundamental e não simplesmente uma técnica. E David Ross, né, ele vai, apesar de criticar ou mencionar a retórica apenas no seu uso prático técnico, ele vai valorizar a poética como uma ciência de fato. No século XX também tem um pessoal crítico literário, leitores do Aristóteles, né, autores aristotélicos do século XX, que valorizam bastante a poética do Aristóteles. Tem um crítico literário canadense, Northrop Frye, que entra em contato com eles e vai resgatar a poética do Aristóteles, obviamente com várias outras contribuições, mostrando essa fundamentação que a obra poética aristotélica fornece para você
fundamental, uma disciplina da crítica literária. Então, você tem autores que vão enfatizar ou só a lógica ou a dialética lógica, que são os textos realmente que estão no órgão desde Andrônico de Rhodes, século a.C., e deixar a poética e retórica mais como uma questão técnica apenas uma habilidade para convencer ou para analisar ou criar uma obra poética, mas você tem os outros autores que entendem que a retórica, que a poética é um discurso fundamental. E por ser fundamental, teríamos 4 tipos fundamentais. O Olavo vai, na hipótese, tese dele, Aristóteles e Nova Perspectiva, tentar mostrar o fundamento dessas 4 disciplinas, e a gente vai apresentar aqui brevemente. Mas lembrando que o intuito não é aderir a essa hipótese, mas começar a vislumbrar, a compreender que tem, de fato, né, características poéticas, retóricas, dialéticas e lógicas que, ao entrarmos em contato com elas, meditarmos sobre elas, nós vamos conseguir, diante de qualquer obra discursiva, seja verbal ou grafada, representada, né, um teatro, um filme, nós vamos conseguir compreender melhor qual é a intenção desse discurso, quais são as características desse discurso, né? E isso vai dar uma habilidade maior para a gente como leitor, tanto quanto quando formos escrever algo, sabermos melhor qual é a modificação que nós queremos passar com o discurso que escrevemos ou, como diz, que recebemos. Começar agora, então, a entrar nas ciências do discurso. Aqui falaremos de 4 ciências do discurso e iremos justificar porque 4 através da leitura e hipótese do Olavo de Carvalho no livro Aristóteles e Nova Perspectiva. São 4 maneiras, então, de um discurso influenciar a mente de outro homem. Então, vamos agora saber como identificar essas 4 maneiras. E a primeira forma de identificar, que nós elencamos aqui, que está no livro e colocamos no PDF para vocês, 4 níveis de credibilidade. Então, a primeira coisa que o Olavo ele enaltece, né, que ele sublinha, é que cada um desses discursos tem um tipo distinto de credibilidade. Cada um desses 4. O discurso poético versa sobre o possível, dirigindo sobretudo a imaginação que capta aquilo que ela mesma presume. A poesia tem como resultado uma impressão. Então, o discurso poético vai tratar sobre o possível. O que é possível? Quando você está diante de uma obra poética, então, segundo a questão da credibilidade, você vai tratar do que é possível. Então, eu vou colocar uma obra de poética aqui como exemplo. Vou falar de Romeu e Julieta, de Shakespeare. Você tem um sujeito, ele está afim, apaixonado por uma garota e ele quer encontrar essa garota, mas ele sabe que ele tem família rival dela. É uma possibilidade. O texto trata de uma possibilidade humana. Você pode querer encontrar uma pessoa, se apaixonar por uma pessoa, você pode querer se envolver com uma pessoa, da mesma forma como qualquer outra pessoa também pode querer se apaixonar, se envolver, etc. E por algum motivo essas famílias serem brigadas, ou quem sabe esses povos serem brigados, ou essas nações serem brigadas, e você ter uma tensão, um conflito entre o seu desejo amoroso e o seu meio. Isso é uma possibilidade. Então, quando um discurso poético vai tratar de algum assunto, uma obra literária, um filme, etc., ele vai tratar de algo que é possível.
E ele causa, ele trabalha com a sua imaginação e causa uma impressão com esse desfecho. No caso de Romeu e Julieta, é um desfecho, uma impressão trágica, porque eles morrem no final. Então, esse é o discurso poético. O discurso retórico tem por objeto, não possível, mas o verossímil. E, com o verossímil, ele pretende produzir uma crença no ouvinte para fazer com a anuência da vontade do ouvinte que ele tome uma atitude, ele seja persuadido a agir, a tomar uma decisão. Esse é o objeto, esse é o fundamento do discurso retórico. Então, se o poético é apenas o possível, o retórico agora não basta o possível, é o verossímil, porque ele busca a decisão do ouvinte. Quem que é o ouvinte do discurso retórico? Ele é chamado de juiz, ele vai tomar uma decisão, seja no tribunal, né? Se ele vai condenar ou absolver alguém. Pense na situação do tribunal, onde você é chamado para ser júri. Alguém vai apresentar para você um crime, vai ter o advogado de acusação, vai ter o advogado de defesa. Eles vão apresentar argumentos verossímeis para você decidir se realmente ele cometeu ou não cometeu o crime. Então, agora, o que cabe ao discurso retórico não é simplesmente a possibilidade de um crime, mas há um crime ou há um suposto crime, né? E aí você tem que saber se o sujeito em questão foi ele que cometeu ou não foi ele que cometeu o crime, né? Tem que saber, não. Vão te informar com argumentos verossímeis sobre isso e você vai ter que decidir se você condena ou não condena o sujeito. Ou então, também no caso político, o candidato vai te apresentar um cenário com premissas verossímeis para escolhê-lo, para melhorar a economia do país, ou então para escolher para melhorar a segurança do país. Você vai não simplesmente vai entender que é possível que melhore ou é possível que piore a economia, mas você vai ter que decidir qual candidato você quer. Então você recebe esse discurso para tomar uma decisão. O discurso retórico, ele provoca a decisão do ouvinte. Então, estava centrado na possibilidade, e agora com retórica a gente tem a questão da vontade do ouvinte que irá tomar uma decisão. O discurso dialético, ele já não é para impor uma crença para a pessoa tomar uma decisão. Ao contrário, ele vai colocar a decisão em suspense, porque o intuito do discurso dialético é submeter algo à prova. Então, você tem dúvida de algo, você vai confrontar hipóteses para tentar encontrar um conhecimento mais seguro, mais verdadeiro. Por exemplo, eu quero saber se o homem provoca ou não uma mudança climática. Eu não sei se o homem, eu não tenho uma certeza absoluta se o homem provoca ou não mudanças climáticas. Quem são as pessoas que são sábias, que estão por dentro desse assunto, que dizem que o homem provoca? Quem são as pessoas que dizem que ele não provoca? Ou outras hipóteses. Quem disse que o clima está mudando de forma drástica, já que o clima ele sempre muda, mas que ele está mudando agora de forma mais drástica, ou que ele apenas está num ciclo de mudança padrão, que ele sempre teve. E aí eu tenho que pegar essas hipóteses. O clima está mudando de forma mais acelerada, ou é uma mudança que sempre ocorre? Essa mudança mais acelerada é provocada por causas humanas, ou ela não é provocada por causas humanas? Então você vai pegando
autores, você vai pegando conteúdos opostos e vai confrontando. Então, aqui não se trata mais de tomar uma decisão, mas de, com cautela, né, você colocar a decisão em suspense para analisar a confrontação das hipóteses em busca do conhecimento mais seguro, porque ainda você está no campo das hipóteses e não está com uma certeza absoluta do assunto. O dialético, então, o discurso dialético mede, enfim, por ensaios e erros, a probabilidade maior ou menor de uma crença ou tese. Então, a poética abre para a possibilidade. É possível se apaixonar por uma pessoa que é rival, de uma família ou de um grupo rival. Você vai assistir essa peça, ler essa peça, abrindo para uma possibilidade humana. A retórica já não, é o verossímil e você tem que tomar uma decisão. É verossímil que o sujeito matou a sua esposa, ou é inverossímil, não faz sentido, os argumentos não batem. E o dialético já se trata do provável. Então, como eu posso ter um conhecimento provável? Eu não vou ficar na mera opinião, eu vou através da opinião dos sábios, do que melhor se produziu nesse assunto, para confrontar hipóteses distintas em busca de uma solução. Então, essa solução vai ser o provável, não vai ser meramente possível, nem apenas verossímil. Por fim, discurso lógico. Então, a gente estava falando de níveis de credibilidade. O discurso lógico, ele vai partir de premissas que vão ser consideradas verdadeiras, né? Premissas verdadeiras e necessárias, e ele vai ter um encadeamento dedutivo, você vai fazer uma dedução para descobrir, né, uma conclusão derivada dessas premissas que você já sabe que são verdadeiras. Então, se você tinha premissas verdadeiras e você tem uma estrutura lógica para chegar numa conclusão verdadeira também, você vai ter certeza da conclusão, uma vez que a estrutura é válida e que as premissas você já tinha como verdadeira. Então, é uma demonstração certa a lógica, é uma demonstração apodítica, né? Como a demonstração do modelo geométrico de Euclides, ou a demonstração matemática, existe um discurso humano que ele tem uma estrutura lógica. Quem já estudou lógica consegue ver a estrutura silogística, por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Se eu sei que a premissa todo homem é mortal é verdadeira, essa estrutura é uma estrutura válida da lógica. Primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é homem, logo a conclusão é necessária. Sócrates tem que ser mortal porque ele é homem, porque eu já afirmei na primeira premissa que todo homem é mortal. Então, se eu tenho a verdade da primeira e da segunda premissa, eu consigo extrair uma conclusão necessária. E aí você tem um discurso lógico. Então, em níveis de credibilidade, você tem primeiro um possível, depois um verossímil, depois um provável e, por fim, uma certeza, um discurso certo. Há uma escala de credibilidade, né? Se você reparou esse raciocínio. A poética, estuda os meios pelos quais o discurso poético abre a imaginação para o reino do possível. Então, eu vou contar uma história aqui, pegando de novo esse assunto da paixão. Um sujeito que é um vampiro se apaixonou por uma humana. Eles são de espécies distintas. Um é um ser imortal, o vampiro, o outro é uma humana, incompatível, um chupa o sangue do outro. Mas também se você desconsiderar toda essa parte mais mística ou exagerada dessa narrativa, você tem o mesmo padrão que está em Shakespeare, Romeu e Julieta, do amor proibido. E é possível, né? É possível que
uma pessoa se apaixone para outra, mesmo tendo rivalidade entre o meio social delas. A retórica, então, o poético está falando do possível. Retórica já é os meios pelos quais o discurso retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença. Então, não é simplesmente possível, mas como o advogado de defesa, o advogado de acusação vai induzir, né, o júri a absolver ou a condenar. Como o eleitor vai ser induzido através da propaganda política a votar em A ou a votar em B, né? A dar seu voto, a sua anuência para alguém governar o seu país, né? Para aprovar ou ir contra uma lei. Tudo isso é essa questão da vontade, do mover o ouvinte, já é um aspecto retórico. E a dialética, você tem averiguar a razoabilidade das crenças. Então, você tem a crença A, você tem a crença B, você confronta essas crenças para ver quais erros são eliminados, quais exageros são eliminados, para você ter chegar mais perto do âmago da questão, para você ir, né, separando os erros, lapidando esse conteúdo em busca da verdade. E a lógica são os meios de demonstração. Aí já o ouvinte tem que aceitar essa demonstração, uma vez que ele aceita que as premissas são verdadeiras. Se você usa uma estrutura lógica válida, a sua conclusão também será uma certeza científica. Então, 4 discursos distinguíveis: possível, verossímil, provável e certo e verdadeiro. São 4 discursos distintos. Você tem um discurso que abre para o possível, imaginário, né? Contar uma história, receber uma história, ou ver uma peça, um filme. Você tem um discurso que já é direcionado à sua ação. Você tem um discurso investigativo, de confrontação de hipótese. E você tem, por fim, um discurso que é tipo um monólogo demonstrativo. Então, você tem esses 4 tipos, essas 4 possibilidades humanas. Então, há meios de distinguir um do outro, só que eles não são isoláveis. E o que quer dizer com isso? É que você tem uma relação entre o que é possível e verossímil, o que é verossímil e que é provável, o que é provável e que é exato, certo, seguro. Elas são inseparáveis de certa forma, né? Tomadas isoladamente, elas não fazem sentido, porque se há uma relação entre o conhecimento absoluto, certo absoluto, e o que é meramente possível, né? Tudo que é certo tem que ser possível, né? Não tem como ser um conhecimento válido do impossível. Então, há uma relação entre esses tipos. O que as define e diferencia não são 4 conjuntos isoláveis de caracteres formais, porém 4 possíveis atitudes humanas ante o discurso, 4 motivos humanos para falar e ouvir. Por quê? Quando você pega apenas a estrutura, por exemplo, uma estrutura lógica, essa estrutura lógica ela pode ser usada para você construir um poema através de uma estrutura lógica. Ou seja, qual é a intenção humana através do discurso? Se você pega uma questão estática, formal, de um silogismo, nada lhe impede que, através de uma estrutura silogística, você faça um discurso retórico, se a sua intenção é fazer com que as pessoas utilizem a sua adesão a uma proposta, ou um governo, ou a uma obstrução, etc. Você também pode pegar uma estrutura lógica e construir um poema nela, se a sua intenção é abrir o sujeito para o belo. E isso não é o mais usual, mas a questão é, não existe, esses tipos eles não existem de forma 100% isolada. Eles são tipos que nós podemos localizar, né? Mas eles não existem em si isoladamente. São formas de localização, 4 tipos que tendem ao possível, tendem ao verossímil, tendem ao provável
e tende à certeza apodítica. E, segundo a tese do Olavo, são 4 motivos humanos do discurso. Então, toda vez que a gente vai falar, que a gente vai escrever, a gente tem motivo. Ele distingue esses 4 motivos em, o primeiro, que é o poético, o homem discursa para abrir a imaginação à imensidade do possível. Então, você vai fazer uma obra literária, poética, você vai tentar estimular a imaginação do próximo para ela ter uma abertura para as possibilidades humanas. O 2, o retórico, para tomar alguma resolução prática. Prática, praxis, ação humana, né? O sujeito, você quer que o sujeito vote no governo, você quer que o sujeito absolva alguém, então é um discurso voltado para que o outro haja, né? Então, ele tem essa motivação. Qual que é a motivação dele? Não necessariamente estrutura retórica, que a gente vai ver na aula de retórica alguns tópicos famosos da retórica aristotélica, mas essa questão de um discurso voltado para a ação. 3, para a dialética, examinar criticamente a base das crenças que fundamentam suas resoluções. Então, a dialética confronta hipóteses. Então, existe um tipo de discurso que é para analisar as suas crenças, ou quando você está fazendo um discurso dialético consigo mesmo, ou quando você está debatendo com outra pessoa, confrontando hipóteses, para tentar solucionar um problema que está sendo investigado. Então, o discurso pode ter a intenção de abrir para o possível a imaginação, ele pode ter a intenção de fazer o outro agir de acordo com um sentido, absolver ou não alguém, ele pode ter o sentido de confrontar hipóteses para alcançar uma verdade, e por fim, o lógico, para explorar as consequências e prolongamentos de juízos já admitidos como absolutamente verdadeiros, ou seja, você parte de premissas verdadeiras, por exemplo, todo homem é imortal, como eu exemplifiquei aqui, construindo com eles o edifício do saber científico. E a partir dessas premissas que você sabe que são verdadeiras, você quer deduzir outras verdades. Se você tem uma estrutura válida, que é o caso da lógica, a gente no 5º vídeo vai aprender um pouquinho da silogística, e isso vai ficar mais claro. Você pode, através do discurso lógico, partindo de premissas verdadeiras, alcançar outras conclusões verdadeiras, outras verdades. Então, 4 motivações distintas, perceba. Qual que é a intenção do seu texto, qual é a intenção da sua comunicação? É abrir o ouvinte para a possibilidade, é fazer com que o ouvinte tome uma ação, que ele vote em alguém, que ele faça adesão a um partido, a um grupo, ou a sua intenção é uma investigação, você está confrontando hipóteses que você quer ainda estar numa fase assim de descobrir quais são as premissas, ou sua intenção é demonstrar, você já sabe quais são as premissas verdadeiras e você vai usar um método demonstrativo para provar, né, de forma necessária uma verdade que você alcançou. São, segundo Olavo, as 4 motivações do discurso. Um discurso é lógico ou dialético, poético ou retórico, não em si mesmo e por sua mera estrutura interna, mas pelo objetivo a que tende em seu conjunto, pelo propósito humano que visa realizar. Isso está na página 38 do Aristóteles em Nova Perspectiva, estou usando a edição de 2006, das Realizações. Então, não é a estrutura, você pode estudar uma estrutura silogística, que a gente vai aprender depois. Mas se a sua motivação for abrir para a possibilidade, né? Você pode usar uma estrutura que supostamente é da lógica para fazer literatura. E o escritor, esqueci o nome dele agora, o pseudônimo dele, que escreveu Alice no País das Maravilhas, por exemplo, ele tem poema satirizando usando a estrutura silogística. Então, isso pode ocorrer. Não é o mais comum, mas pode ocorrer. Então, a gente aqui, por isso, essa compreensão da motivação ou do que cada discurso suscita, para a gente não ficar apenas uma questão estrutural, mas uma habilidade de aprender as intenções dos discursos.
Agora falaremos então de 4 disposições psicológicas dos discursos. Então a gente falou dos 4 discursos, da questão da credibilidade, né, do possível, verossímil, do provável e da certeza, mas agora trataremos da disposição psicológica do ouvinte. Então, quais são as características de um ouvinte do discurso poético, retórico, dialético e lógico? O ouvinte do discurso poético deve afrouxar a sua exigência de verossimilhança, admitindo que, abre aspas, não é verossímil que tudo sempre aconteça de maneira verossímil, para captar a verdade que esse discurso poético quer comunicar. Isso está na página 38 a 41, as disposições psicológicas no texto Olavo. Então, é a suspensão de descrença. Quando você vai ter acesso a um discurso poético, a um filme, a um teatro, vou dar um exemplo aqui também, influenciado por Shakespeare, né? Tem um filme aí, bobo, de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, onde uma menina, uma mulher, um ser humano, se apaixona por um zumbi. Então, você tem esse mesmo padrão, de uma paixão impossível. Como é que ela vai apaixonar por um ser que devora humanos, né? Então, ao invés de ser famílias inimigas, agora você tem um monstro que é um zumbi e uma mulher. É um relacionamento, um amor impossível. E aí, o que a gente estava falando da disposição psicológica de quem está ouvindo a história, lendo a história, vendo o filme? É que ele faça essa suspensão da descrença. Ele não vai falando assim, zumbi não existe, ou não existe guerra espacial, Star Wars, sabre de luz, coisas do tipo. Ele faz suspensão desse juízo, ele aceita esse cenário mágico, esse cenário que está sendo apresentado para ele nessa obra poética, para poder abrir a possibilidade do discurso poético, né? Que nesse caso o discurso poético é a paixão humana, quando você está diante de impedimentos exteriores, sociais, né? No caso dessa história específica. Então, há uma questão da disposição psicológica de quem recebe o discurso do filme, do teatro, do livro, de você aceitar você ser mais aberto para diminuir o seu juízo para poder comprar essa história e captar, né, as possibilidades universais que pode ocorrer a qualquer um, inclusive consigo mesmo. Então, com um critério de verossimilhança mais flexível, você vai ficar com o seu critério mais flexível para aceitar a história, a fábula, etc. O leitor espectador admite que as desventuras do herói trágico poderiam ter acontecido a ele mesmo ou a qualquer outro homem, ou seja, são possibilidades humanas permanentes. Ser zumbi? Não. Mas se apaixonar por algo proibido, é uma possibilidade humana. Então, se quem vai apaixonar, um é humano, outro é vampiro, um é humano, outro é zumbi, ou se apenas famílias rivais, ou etnias que estão em conflito, não interessa. O que interessa você abrir para essa possibilidade, essa narrativa do amor impossível, ou desse conflito que há entre a paixão entre duas pessoas e a barreira do seu entorno, do mundo exterior, as dificuldades postas pela sociedade. Então, você tem a disposição psicológica de falar, tanto faz que seja zumbi, tanto faz que seja guerra no espaço, tanto faz que sejam semideuses, desde que você faz existe essa disposição psicológica mais flexível do discurso poético. Na retórica é outra disposição psicológica, na dialética outra e na lógica outra. Na retórica, o ouvinte é chamado de juiz na retórica antiga, mesmo antes de Aristóteles. E aí, porque dele se espera uma decisão. Então, qual que é a disposição psicológica da discurso retórico? Agora, não é que você abre possível, é que você tome uma decisão, você é juiz, você vai decidir. Essa disposição psicológica, por exemplo, quando você clica
na TV aparece horário eleitoral, o discurso que está sendo feito para você é para que você tome uma decisão e vote naquele sujeito, ou que você não vote no concorrente dele, né? Essa é a disposição que o ouvinte do discurso retórico tem que ter, que tem. Aristóteles admite 3 tipos de discurso retórico: forense, deliberativo e epidíctico. A gente vai ver mais na terceira aula, que vai ser só sobre retórica, não vou entrar nisso agora, mas, resumidamente, né, ele é, o ouvinte do discurso retórico, consultado como uma autoridade, tem o poder de decidir. Você vai condenar ou não vai condenar? Você vai votar ou não vai votar? Você vai aderir ou não vai aderir? Então, essa disposição psicológica já deu uma ação que o sujeito, o ouvinte, vai efetuar. O ouvinte do discurso dialético tem uma outra, já, um outro critério psicológico para ele, outra disposição. Qual que é a disposição de quem está ouvindo, que está ou participando de um discurso dialético? Este não visa uma decisão imediata, mas a uma aproximação da verdade. Então, o que interessa agora não é tomar uma decisão, mas você vai confrontar as hipóteses. Para tanto, ele deve refrear o desejo de vencer. A questão não é ganhar do outro, da confrontação de hipóteses, né? Idealmente não seria ganhar. Não é um debate político para provar quem é melhor a ser votado, que aí seria um discurso retórico ainda. Mas você tem que estar interessado em ver, através das hipóteses confrontantes, humildemente, qual é a melhor opinião, e se não for a sua, que se a sua não for a mais sólida, os melhores argumentos, você teria que abandoná-lo em prol da melhor, já que é uma confrontação de hipóteses para chegar na verdade, para você encontrar o que é mais provável, né? A dialética não defende um partido, mas investiga uma hipótese. Então, a disposição aqui não é de vencer, a disposição aqui não é de fazer com que o outro tome uma atitude, mas que ele tenha uma honestidade intelectual para, na confrontação de hipóteses, e admitindo que está errado e verdadeiro, incluindo abandonando a sua hipótese anterior, as suas crenças anteriores, em busca de um argumento, de um objeto mais bem fundamentado. Por fim, você tem a lógica, que não há discussão. Então, a disposição psicológica da lógica você tem uma demonstração, você tem que aceitar essa demonstração, porque se parte de premissas verdadeiras, se a estrutura do argumento é válida, você tem que aceitar. A disposição do ouvinte lógica é acompanhar a dedução lógica e aceitar a conclusão. Aqui já não se trata mais de tomar decisão, já não se trata mais de encontrar o provável, é uma necessidade. Você que está diante de um discurso de demonstrativo, se você conhece o assunto, a premissa como verdadeira, e se você conhece a estrutura lógica, você tem que aceitar, né, que a conclusão é verdadeira. Então, o discurso analítico é um monólogo do mestre. Ao discípulo cabe apenas receber e admitir a verdade. Então, você tem essas 4 disposições. Além de você ter os critérios, então, que a gente mencionou, de credibilidade, do possível a certeza, né, apodítica, você também tem a disposição de quem recebe. Então, é óbvio que quando você vai ler um livro científico, um tratado, você não tem a mesma disposição de quando você está lendo uma fábula. Quando você lê uma fábula que tem, sei lá, Peter Pan, os meninos vão para a Terra do Nunca, você aceita essa premissa de que as crianças conseguem acessar uma terra onde ninguém envelhece. Você tem essa disposição psicológica para aceitar esse argumento e ver o que vai ocorrer a partir daí. Na retórica, você tem essa disposição de se você vai votar ou não no sujeito, se você vai condenar ou não o sujeito, né? Então, você vai tomar uma decisão. No discurso poético, você não ia tomar decisão nenhuma, né, sobre a Terra do Nunca. Eu vou ou não vou para a Terra do Nunca. Isso não está em questão. No discurso dialético, se você vai confrontar hipóteses para fazer uma investigação, você tem que estar aberto para abandonar a sua hipótese. Você não pode querer ganhar na conversa, mesmo
estando errado, vendo que a sua hipótese é contraditória. Isso te tiraria, obviamente, de uma de investigação dialética, que você iria corromper as regras desse discurso, iria te derrubar para uma mera má retórica, onde você quer ganhar ou convencer um sujeito mesmo não tendo razão. E o discurso lógico já se trata de uma aceitação, porque se você conhece a estrutura da lógica, se você conhece as premissas como verdadeiras, você é obrigado a aceitar a conclusão. Então, de discurso em discurso, há um afunilamento progressivo, um estreitamento do admissível, da ilimitada abertura do mundo da possibilidade, passando à esfera mais estreita das crenças realmente aceitas na praxis. Então, primeiro você tem um mundo ilimitado de possibilidades, aí você já tem, depois, no segundo lugar, você passa da possibilidade para crenças na praxis, na ação coletiva, e aí dessas crenças de ações coletivas, né, do senso comum, poucas dessas crenças vão sobreviver ao rigor de uma confrontação de hipóteses. Dessas confrontações de hipóteses que se alcança algo que é mais provável, já que você pegou essas crenças que foram aparecendo e chocou elas, verificando quais são tem mais fundamento e quais têm menos fundamentos, e a partir dessa operação dialética, e em algum momento você vai em busca de certezas maiores, até que você chega num raciocínio científico ou demonstrativo e certo. Tipologia universal dos discursos. Então, o que o discurso tem para ser discurso? Quais são as características que fundamentam o discurso em uma tipologia? O Olavo elenca 10 tipos, características da página 74 a 76 desse texto, né? Que é Introdução à Teoria dos Quatro Discursos. Ele elenca 10 características. Eu acho essas 10 características interessantes, eu vou ler aqui. Eu não fiz um estudo ainda confrontando com outros fundamentos da ciência de discurso de outros autores, mas eu acho que aqui tem uma boa base geral para a gente ter uma noção de o que é discurso, então, independente se esse discurso é poético, retórico, dialético ou lógico, o que é o fundamento desse discurso, independente desse tipo de manifestação, né? Se é possível, verossímil, provável ou certeza apodítica. O primeiro, característica, então está no PDF aí, você pode acompanhar. Todo discurso é movimento, é transcurso de uma proposição a outra. Toda vez que eu fazer um discurso, existe um transcurso de uma proposição a uma conclusão que eu quero chegar. Tem um termo inicial e um termo final, premissas e conclusões com um desenvolvimento no meio. Então eu parto de algumas premissas e um discurso é o quê? É essa transição dessas premissas que eu estou partindo até a conclusão que eu quero chegar. E tenho algo intermediário entre essa premissa e essa conclusão. Independente se ele é poético, se ele é dialético, ele vai ter um percurso, um transcurso. 2. Premissa. É aquilo que é tomado como já sabido ou já admitido, e que deste modo fica aquém do discurso. Há premissas explícitas e implícitas. Premissas sobre esse discurso que eu estou fazendo com vocês, que é uma aula, né, sobre a teoria dos quatro discursos. Qual que é a premissa? Tem várias premissas aqui envolvidas. Por exemplo, que você fala a língua portuguesa, né? Eu estou falando em português, eu não vou pôr legenda. Eu estou partindo da premissa que você fala português, que você entende o que eu estou falando. É uma premissa muito básica, mas existem outras, né? Existe todo um vocabulário que eu uso aqui, né? Que é um vocabulário já da filosofia. Eu disse que o curso seria para o ensino médio ou depois do ensino médio. Então, eu falo de Aristóteles, mas supondo que no primeiro ano você já ouviu falar de Aristóteles, que era o assunto de filosofia do primeiro ano. Eu não estou partindo da premissa que você saiba o que é lógica, que muita gente não viu lógica no primeiro ano, ou mesmo tem um ensino médio fraco, não viu isso, mas tem algumas premissas que eu parto aqui e tem
coisas que eu quero concluir, que eu já não estou partindo, que eu tenho que explicar durante o transcurso, que eu não parto com uma premissa dada. 3. Unidade e propósito. As várias partes que compõem o discurso devem ser ligadas por algum nexo, denominado este nexo unidade formal. Então, eu vou fazer um discurso, estou fazendo um discurso aqui, esse discurso aqui tem 1h e pouca, e ele tem que ter uma unidade. Se cada frase minha fosse isolada, tem uma unidade didática que visa apresentar, né, uma estrutura pedagógica de uma organização da teoria dos quatro discursos. Se você vai ler o texto do Peter Pan, também tem uma unidade que vai causar uma impressão poética, tem o início da história, o fim da história, é uma unidade entre toda essa história, numa estrutura poética do livro do Peter Pan. O propósito de todo discurso é suscitar uma modificação no ouvinte. 4. O propósito de todo discurso é suscitar uma modificação no ouvinte, por tênue passageira que seja, mudar de opinião, receber uma informação e sentir uma emoção é ser modificado. Então, não é só o discurso retórico que provoca uma modificação porque você vai agir. Os 4 discursos provocam uma modificação. Talvez essa modificação é apenas nos sentimentos, né? Você lê um texto e ficou emocionado, ficou feliz, ficou triste, você está sendo modificado. Você ouviu um argumento para votar em alguém, agora você está com mais motivos para votar nele ou não, você foi modificado. Você confrontou a hipótese e antes você estava com uma crença numa hipótese e agora, depois do confronto de hipóteses, você solidificou sua crença ou abandonou ela, você foi modificado, ou você recebe uma estrutura dedutiva e agora você tem mais certeza de outros conhecimentos que você não tinha. Qualquer um desses 4 tipos vai provocar uma modificação. Então, o discurso provoca uma modificação no sujeito. 5. Aceitação pelo receptor da modificação proposta, denomino de credibilidade. Então, qual que é a credibilidade do discurso? É você, né, aceitar ser modificado pelo discurso. Se você está ouvindo essa aula, se você se dispôs a ouvir essa aula sobre teoria dos 4 discursos, é que provavelmente você atribuiu para mim uma credibilidade para falar desse assunto aqui com você, para falar de filosofia, etc. Se você não atribui credibilidade, você vai ver por quê, né? Por que você viria? Se você acha que alguém vai falar de algo que não tem credibilidade para você escutar, você muda de canal, você vai ler outra coisa, você não dá bola, o receptor não dá bola para esse emissor. 6. Chamo credibilidade inicial a disposição prévia de acompanhar um discurso, aceitando ao menos provisoriamente as suas premissas. Então, credibilidade inicial. Você começa a ouvir alguém. Vamos ver o que essa pessoa tem para falar. Vamos ver se ela sabe. Tudo é uma credibilidade inicial. Credibilidade final, a plena aceitação da modificação proposta. Depois de ouvir todo o discurso, credibilidade final é você aceitou esse discurso, você viu que realmente ele sabia o que estava falando, que ele te apresentou uma modificação nova, seja poética, o livro que você leu, o romance que você leu, seja retórica, propaganda que você assistiu. Então, credibilidade inicial, você se abrir a ouvir o sujeito. Credibilidade final, você validar, né, de certa forma, aceitar em certa medida aquilo que o discurso daquele sujeito te modificou, o que mexeu com você, o que você aceitou. 7. Definição de discurso. Sendo a premissa o já acreditado, o que é premissa? A gente parte de premissas. Já acreditado, as conclusões serão aqui chamadas de acreditável. Então, um discurso vai passar de premissas para chegar numa conclusão. Você parte do que você já acredita. Um retórico vai falar com um público, ele parte de coisas verossímeis que o público já aceita. Vamos supor que eu sou um candidato aqui, a governador, a presidente, eu vou falar, olha, o meu estado tem muita violência, o Brasil tem muita violência, o Brasil tem muita criminalidade. Isso provavelmente é uma premissa que o público vai tomar como como
acreditado, né? Dificilmente o brasileiro não acha que o Brasil é violento, porque você vê os índices de violência, o Brasil está no topo, no top 10 de quase todos. Então, é algo, uma experiência comum do brasileiro, é a premissa de que o país é violento. Então, se um político parte do problema da violência no Brasil, ele está partindo de algo que já é acreditado. E aí ele quer chegar no quê? No acreditável. O que seria esse trânsito do acreditado ao acreditável? O percurso. Partir de que o país já é acreditado, a premissa, o país é violento, para chegar à conclusão que se a gente votar nele, ele vai diminuir essa violência. Então, a intenção parte de um acreditado, algo que já aceita, o país é violento, para transcorrer até um acreditável, que é ele vai conseguir solucionar o problema da violência no país. Então, perceba que tem algo que é acreditado, a premissa, e algo que é acreditável, que ele visa, através do texto dele, do discurso dele, te alcançar com o discurso dele, que você valide, né, de certa forma, seja retórico, tomando uma ação, seja poético, se abrindo uma possibilidade humana, seja dialético, no caso de confrontação, para alcançar um objeto mais provável do conhecimento. 8. Discurso eficaz é aquele que alcança a credibilidade final. Então, discurso malogrado, aquele que, partindo da credibilidade inicial, não chega à credibilidade final. Então, se você parte do acreditado e chega no acreditável, é um discurso eficaz. Se você não aceita a conclusão final, né, se não aceita o transcurso até chegar na conclusão, ou seja, votar no meu partido para que eu solucione os problemas da violência do país, então é um discurso malogrado. 9. Todo discurso visa a credibilidade final positiva. Se você está fazendo discurso, você visa uma credibilidade final, que não necessariamente é tomar uma ação, como retórica, você está aberto à possibilidade que aquele poema lhe abre, que ele lhe dá, lhe fornece, né? Você está aberto àquela experiência cinematográfica, teatral, ou aquele romance, ou no caso da dedução lógica, você aceita a conclusão partindo da validade daquelas premissas. Então, tudo isso é a credibilidade final positiva de um discurso. 10. Estes conceitos, princípios e critérios aplicam-se a todos os discursos: poética, retórica, dialética e lógica, de todos os gêneros possíveis. Dentro desses discursos, o poético, vão ter vários gêneros dentro deles, tá? O dialético também, a lógica, tem vários tipos de lógica, enfim. Tudo isso, né, essas 10 tipologias do discurso, o discurso tem que ter essas 10 características, segundo o Olavo, na página 74 e 76 desse livro, né? E independente se são esses 10, se não precisam de 10 ou se seriam mais, aqui a intenção, né, é dar uma visão geral de uma teoria de discurso, para depois, na próxima aula, a gente vai ver a poética de Aristóteles e como ele fundamenta essa disciplina da poética, depois como ele fundamenta, no outro vídeo, uma disciplina da retórica, da dialética e da lógica. Então, o mais importante, né, eu estou apresentando uma hipótese de conjunto aqui, do Olavo, mas a gente poderia pegar a hipótese de conjunto de outro autor. Tem outros autores no século XX que vão falar da teoria dos 4 discursos como unidade desses 4 discursos, né? Ou seja, uma ciência do discurso independente dessas 4 modalidades. Mas eu peguei essa aqui e eu acho que ela vai dar uma boa bússola para a gente ir, agora que a gente tem uma visão mais geral de conjunto, e tratando de cada um dessas disciplinas da poética, retórica, dialética e lógica. Se ainda está estranho o que é lógico, o que é dialética, o que é poética, é tranquilo, porque a gente vai, né, ter o texto e o vídeo da poética, um texto e um vídeo da retórica, um texto e um vídeo da dialética, e eu vou mostrando estruturas desses tipos de linguagem, e a gente vai ter uma introdução, uma compreensão melhor de cada um desses discursos com exemplos, né? Mas hoje a intenção era mostrar esse quadro geral, e aí o Olavo também apresenta uma escala. Por que 4? Ele fundamenta pela escala do acreditável. Ele fala que todo discurso
Se você pegar o máximo de credibilidade, seria o quê? Certo e verdadeiro, que esse discurso seja uma certeza, uma verdade. E o mínimo de credibilidade? O oposto do certo e do verdadeiro seria o falso. Mas na teoria do discurso, o Olavo fala que não pode ser uma oposição entre verdadeiro, certo e falso. Por quê? Porque o falso não é aceito. Se você acha que o discurso é mentiroso, falso, enganoso, você já descartou ele. Então, se o máximo é o verdadeiro e certo, segundo Olavo, o mínimo de um discurso aceitável é o possível. Entendeu? Se eu vou falar uma coisa para você que você sabe nitidamente que é uma mentira, você não aceita esse discurso. Vamos supor que eu falo para você que, na verdade, eu tenho 3 metros de altura, que eu nasci com 2,5 metros e cresci até os 3 metros de altura. Esse discurso, você não vai comprar ele, você não vai aceitar ele, porque você nunca viu um ser humano desse tamanho, nunca viu alguém nascer com esse tamanho. Então, se eu estou falando algo que é deliberadamente falso, você já descarta. Então, isso não é o mínimo de credibilidade. O máximo de credibilidade é a verdade. O mínimo de credibilidade, então, na teoria dos cursos, segundo Olavo, é o possível. Algo é possível, algo é verdadeiro. Esses são os extremos das possibilidades discursivas humanas. Então, você tem um conceito de verdadeiro, a veracidade, e você tem um mínimo, que é a possibilidade. Então, Olavo escreve: na escala da veracidade, o oposto absolutamente verdadeiro é absolutamente falso. Porém, na escala de credibilidade, que é o que nos interessa, se o grau máximo de credibilidade cabe ao absolutamente verdadeiro, o grau mínimo não poderia caber ao absolutamente falso, porque o admitido como falso não é jamais tomado como premissa de nada, precisamente porque já é impugnado. Isso está na página 78 do livro. Se o grau máximo cabe ao absolutamente verdadeiro, o grau mínimo corresponde ao minimamente verdadeiro, isto é, o meramente possível. Então, você tem dois tipos, dois conceitos que são polos extremos. Ou você tem um discurso da verdade, que visa a verdade, e o outro que a mera possibilidade. O que é falso é descartado. Mas há também um fator empírico no discurso, segundo Olavo, que eu vou ler, página 80, o que determina o começo e o fim de todo discurso não é, portanto, o conceito do discurso enquanto tal, o conceito do discurso como verdadeiro e falso, mas o fator real empírico, a vontade, ou a conveniência humana contingente que move a produção deste ou daquele discurso em particular. Este fator empírico é simplesmente o desejo de uma certeza máxima ou a inconveniência de contentar-se com uma certeza mínima, ou ainda o desejo de estender a credibilidade desde o sabido ao sabível. Essa vontade humana que move em direção ao conhecimento, segundo o Olavo, além de ter no alto essa máxima do conhecimento, que é a verdade, a certeza, e se até aqui embaixo o possível, você teria essa vontade humana que busca a verdade, ou seja, o Olavo vai falar que sai do meramente provável em busca de uma certeza, e você tem um caminho que não, segundo o Olavo, que não se contenta com o mero possível e busca o verossímil. Então, o Olavo fala que com essa disposição você teria, então, em cima, a verdade, ou seja, um discurso lógico, parte de premissas verdadeiras. Embaixo, você teria o possível, que é o discurso poético, parte de premissas meramente possíveis. Você teria esse movimento de busca da verdade ou da certeza, que você sai do provável em busca da verdade, que é o dialético. Por que o dialético sai do provável? Porque o dialético é uma estrutura silogística, vamos ver depois também, mas que ele parte de premissas não verdadeiras, mas premissa o conhecimento dos sábios, o que os sábios falaram sobre o assunto. Então você vai confrontar hipóteses já apuradas dos sábios em determinado aspecto do conhecimento, mas que você ainda não tem eles como certeza absoluta. Então, pela confrontação de hipóteses, você vai buscar uma verdade. Então, você tem um movimento em direção à verdade. Então, você tem um outro eixo
além desse eixo principal vertical, você teria um eixo aqui horizontal de um buscando a verdade e o outro que não aceita o meramente possível e visa a crença, o verossímil. Então você parte de premissas verossímeis na retórica para ter uma conclusão verossímil, para essa busca da ação humana e não aceitação da mera possibilidade. Então, você teria, no final das contas, segundo Olavo, esses 4 tipos de credibilidade discursiva: verdade, possibilidade, essa busca da verdade pelo provável do discurso dialético, e embaixo, né, esse não contentamento com o possível e a retórica, o verossímil, como essa busca de influência para a ação humana. Vou ler agora o Olavo, página 82. Eis aí os 4 níveis de veracidade segundo Aristóteles: o certo, o provável, o verossímil e o possível. Eis aí os 4 tipos de premissas que os discursos podem tomar como pontos de partida, e também os graus de credibilidade a que podem aspirar em suas conclusões. Conforme o grau de veracidade de suas premissas, cada discurso só demanda ser crido no grau de credibilidade que a elas corresponde. Então, se parte do meramente possível, se parte de premissas possíveis, não pretende mais do que conclusões meramente possíveis. Então, você vai falar se é possível um amor impossível, um amor onde a sociedade é conflituosa, né? Um homem com uma mulher de uma família inimiga. Você parte dessa possibilidade e o fim do livro trata o quê? Sobre o quê? Sobre a possibilidade desse romance, desse amor, dessa paixão. Ele não vai sair da possibilidade de um homem se apaixonar por uma família inimiga e no final concluir algo que é certo. Ele não vai concluir algo que é certo, ele vai concluir algo que é possível. Ele saiu da premissa possível e alcançou uma conclusão possível. Então esse é o primeiro tipo de discurso. E se parte do absolutamente verdadeiro, a lógica, premissas verdadeiras, deseja impor conclusões absolutamente verdadeiras. Então, se você partir de premissas verdadeiras e seguir uma demonstração lógica, você chega também em conclusões verdadeiras. Este é o fundamento universal e a priori dos 4 discursos enfocados no órgão de Aristóteles. Então, você tem um argumento que sai de premissas possíveis e alcança o possível, você tem outro que sai de premissas verdadeiras e chega na conclusão verdadeira, mas você tem outro que sai de premissas prováveis, ou seja, conhecimentos sábios, e tenta apurar em busca da verdade, mas você nunca chega a uma dedução certa e necessária. Você vai em busca dela, você vai apurar ela. E já que você não começou de premissas verdadeiras, né? Você começou de premissas prováveis. E você tem o argumento que não se contenta com premissas possíveis e vai com premissas verossímeis influenciar uma ação também, mas você também não alcança aí nenhuma certeza apodítica. Seria então esse eixo principal de verdadeiro, certeza e possibilidade, e a dialética retórica enquanto provável em busca da verdade e verossímil em busca de uma influência da ação humana. Existe, depois vou apresentar, né, essa tipologia. Eu acho que a aula aqui já foi longa, né, mais do que eu estava programando, pensei em 1 hora, passou um pouco. Então, eu vou encerrar, eu falarei mais um pouco da poética, da retórica, da dialética e da lógica de forma geral, mas vou deixar então para as aulas subsequentes para determinar bem na próxima aula o que é poética. E dando exemplos da poética do Aristóteles, o que é comédia, o que é tragédia, para a gente ter um vislumbre maior dessa disciplina. Depois vamos ver os tópicos na retórica aristotélica, além da fundamentação teórica para a retórica, mas também pensar nela como tópicos de estruturas para influenciar as ações humanas. Depois a dialética, veremos se existe um aspecto da dialética negativo, como mera arte de ganhar o debate, mas existe todo um aspecto da dialética que inclusive
apresentado nos tópicos de Aristóteles como uma ciência investigativa, aquela disciplina que você tem que usar quando você ainda não tem as premissas certas, e depois a criação da lógica aristotélica como método dedutivo. Vamos ver através das obras do Aristóteles, então, cada um desses vídeos, para a gente ter uma compreensão melhor dessas disciplinas. Leia um texto aí em PDF, que eu vou enviar para vocês do curso de verão, que vocês precisam desse texto para localizar sobre esse assunto que eu falei aqui, porque muitas vezes essas palavras são novas. Quando a gente escuta a primeira vez, pode ser que você compreenda o raciocínio que eu estou fazendo, mas não necessariamente memoriza cada um desses termos, né? Então é isso, até o próximo vídeo e obrigado.